E vamos começar. Vamos tentar resolver o máximo possível de questões de matemática. Separei aqui um pouquinho, cerca de 20 questões para a gente olhar. É o tamanho da prova que a gente tem no Provão Paulista, tá? Não está na ordem que vem no Provão Paulista, está na ordem que eu organizei aqui, pensando das questões mais acessíveis, as mais simples, as mais fáceis, até as questões mais complexas, tudo bem? E a gente vai começar pela essa parte mais direto, que é gráficos e tabelas. Formações em gráficos e tabelas. Geralmente essas questões elas são bem rápidas, bem ágeis, você tem que identificar essas informações e resolver a questão com uma certa facilidade. Assim. Tipo, essas questões são as primeiras, a gente precisa conquistar essas primeiras questões, tudo bem? Começando aqui a nossa primeira questão, oficialmente o quadro de medalhas de Olimpíadas é ordenado com base na quantidade de medalhas de ouro conquistadas por cada país. Já as quantidades de medalha de prata e de bronze são utilizadas nessa ordem como critério de desempate. A tabela ao lado mostra as quantidades de medalhas de ouro, prata e bronze dos 10 primeiros colocados nas Olimpíadas de Paris 2024. Se esse quadro de medalhas fosse ordenado pela quantidade total de medalhas, muitos países trocariam de posição na tabela. Considerando apenas a reordenação dos 10 países que estão aqui na tabela, qual deles daria o maior salto, isto é, subiria o maior número de posições. Tudo bem? Então, o que essa questão está falando? Ela fala que a ordem dos países na Olimpíada é de acordo com o número de medalhas de ouro. Esse é o principal critério. Então, a gente tem aqui os Estados Unidos com 40 medalhas de ouro, a China com 40, o Japão com 20, e vai seguindo essa ordem das medalhas de ouro, certo? E a gente usa as medalhas de prata e de bronze como desempate nessa ordem. Então, a gente tem as medalhas de prata, e aí, como os Estados Unidos tem mais medalhas de prata do que a China, por isso que ele ficou em primeiro lugar, e depois, caso tenha um novo empate, a gente usa as medalhas de ouro. Pergunta dele aqui está na ordem já, né? Estados Unidos primeiro, China segundo, Japão terceiro e por aí vai. Pergunta se o quadro fosse, a posição fosse pelo total de medalhas, que país iria subir mais posições, iria ter um delta positivo maior. Não tem como fazer, a gente tem que fazer as contas aqui. O primeiro passo é somar o número total de medalhas e ver como é que ficaria. Então, a gente vai fazer essa soma. 40 mais 44 mais 42 dá 126, 40 mais 27 mais 24 dá 91 e por aí vai. O primeiro passo é somar o número total de medalhas, tudo bem? Depois que você fizer o número total de medalhas, você tem que entender qual é a posição atual do país e qual é a posição que ele vai ficar. E aí a gente vai ter que escrever isso. A primeira posição estava os Estados Unidos, depois ele estava... Opa, deixa eu pegar aqui as notas. Foi. Primeira posição estava os Estados Unidos, depois ele foi para... depois estava a China na segunda, Japão na terceira e por aí vai. Aqui é a posição antes, como está originalmente. E depois a gente vai ordenar pela posição que eles ficariam com o número total de medalhas. Os Estados Unidos se mantém em primeiro, porque ele tem 126 medalhas. Logo depois dos 126, eu vou ter a China com 91. Aí eu vou ficar procurando as posições. Qual é o próximo número que é o maior possível depois do 91? Depois do 91, eu vou ter um 64, aí eu tenho um 65, então é o 65. A Grã-Bretanha ficaria em terceira posição. Depois do 64, a França ficaria na quarta posição. Depois do 64, eu vou ter um 40, um 32, um 33, um 34, um 53, um 45. 53 é o meu próximo, que seria a Austrália na quinta posição. Depois eu vou ter o Japão na sexta posição. Depois eu vou ter... Quem ainda falta aqui? Falta o 34, o 32, o 40 e o 33. O 40, Itália, na sétima posição. 34, a Holanda na oitava posição. Depois, o 33, a Alemanha na nona posição. E, por último, a Coreia do Sul na décima posição. Então, o que eu fiz? Eu montei uma tabelinha para facilitar qual é a posição atual, qual é a nova posição. Tudo bem? E aí a gente vai olhar para qual é o delta. Esse estava na primeira e ficou na primeira. O delta é 0. Estava na segunda e ficou na segunda. O delta é 0. Estava na terceira e foi para a sexta posição. O delta é 3. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte. Quarta para a quinta posição. Caiu de posição. O delta é -1.
Quinta para a quarta posição, subiu uma posição. Sexta para a oitava, caiu 2. Aqui, inclusive, caiu, né? Estava na terceira e foi para a sexta, menos 3. Eu tinha errado aqui. Sétima para a terceira posição, subiu 4. Oitava para a décima, caiu 2. Nona para a sétima, subiu 2. Décimo para a nona, subiu 1. E aí eu calculei quantas posições cada um subiu, e fica meio óbvio que a Grã-Bretanha subiu 4 posições. E aí, quando a gente vai para as nossas opções, deixa eu vir aqui só para ajustar, a gente vê que é a Grã-Bretanha que subiu da 7ª posição para a 3ª posição. A gente pode até verificar os outros itens também. A Holanda, que subiria da 6ª para a 4ª, a Coreia do Sul, que subiria da 8ª para a 3ª, e por aí vai. Mas aqui a gente já consegue fazer direitinho. Qual é o principal ponto aqui, tá? É uma questão que você antes tem que interpretar o que ele está pedindo, e principalmente, você não tem como fugir. Você tem que fazer as contas, tá? Tem que fazer a soma de quantas medalhas tem no total. É muito fácil a gente se confundir. Tipo, já viu aquela pergunta, se você passou o segundo lugar, que posição você fica? Aí tem gente que fala, fica em primeiro. Não, você fica em segundo, né? Então, é importante que você faça a tabelinha com a posição, para você ter bem nítido essa ordem, e lembrar que no final você quer subir de posição, ou seja, seu número vai diminuir, né? Tipo, você estava no 10º e foi para o 7º. É basicamente isso, e a gente resolve essa primeira questão. A gente vai ter mais questões de gráfico aqui, para ajudar a gente, por isso que eu estou passando um pouquinho mais rápido nas que são mais simples também. Mas todo esse material vai estar disponível para vocês, tá? Então, se vocês quiserem ver a questão, ver o passo a passo, vocês vão conseguir acessar também depois, tudo bem? Vamos lá. Próxima questão aqui, também de gráficos e tabelas. O gráfico ao lado apresenta a quantidade de gols feitos pelo Pedro, jogador do time de futebol Fantástico Futebol Clube, bem como a quantidade total de gols que esse time fez entre os anos de 2020 a 2024. Chamamos de performance a razão entre a quantidade de gols feitos por jogador e a quantidade total de gols que o time dele fez em um determinado ano. Então, bem importante a informação. A quantidade total de gols feitos e a quantidade total de gols que o time dele fez. Isso é a performance. E é sobre isso que ele vai perguntar. De acordo com o gráfico, em que ano Pedro teve sua maior performance? O que ele quer que a gente faça? Pegue o número de gols do Pedro e divida pelo número de gols do time dele. Isso vai dar uma fração, né, uma porcentagem. Quantos por cento dos gols do time dele ele fez, certo? E aí, qual é o ano que ele teve a melhor performance? Ou seja, essa porcentagem foi a máxima possível, tá? De novo, não tem como fugir das contas. A gente vai ter que pegar para cada ano aqui o número de gols do Pedro e dividir para o número de gols do time dele, certo? Só que tem como você fazer as contas mais simples. Tem como você simplificar o caminho que você faz as contas, tudo bem? E aí, por onde é que a gente começaria aqui? Em vez de você sair fazendo todos os anos logo de cara, vamos começar pelos locais, pelos anos, que a conta é bem rápida, que ela é bem fácil. Por exemplo, aqui eu tenho um número total de gols que o Pedro fez e que o time fez. O que é mais fácil? É dividir 20 por 70 ou 20 por 80? 20 por 80 é bem mais fácil, certo? Então, a gente vai começar por aí. 20 por 80 é a mesma coisa que 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, certo? Então, eu já sei, esse aqui já é um parâmetro para mim, que eu tenho, em 2024, 0,25, certo? É a performance do Pedro. Ele fez 25% dos gols do time dele. Olha um outro aqui que está fácil de fazer a conta também. 30 sobre 75. Os dois são múltiplos de 15, né? 30 é 15 vezes 2, 75 é 15 vezes 5. Então, eu estou dividindo 2 por 5, certo? Então, 30 sobre 75... Eita, deixa eu só... Voltei aqui. Sobre 75 é igual, divide em cima e embaixo por 15. É igual a 2/5, que é igual a 2 dividido para 5, é a mesma coisa de 4 dividido para 10, que é 0,40. Então, aqui, eu sei que, em 2022, ele teve uma performance de 40%. Tudo bem? Então, eu já consegui descobrir duas linhas,
E eu já sei que não é 2024, porque 24 ele teve uma performance de 25% e 22 ele teve uma performance de 40%, certo? Então, eu vou partir a partir desse número, do meu 40%, ou seja, do 2022, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque vai ficar mais simples. Eu já sei que eu tenho pelo menos 40% em 2022, né? 40%, vamos pensar aqui. O Pedro fez 22 gols, fez 20 gols de 70, certo? Se 20 gols fosse 40%, quantos gols o time deveria ter feito? Eu vou começar a pensar o contrário para fazer essa conta mais rápido, tá? Se 20 gols é 40%, eu entendo que 5 gols é 10%. Então, se o meu time tiver feito 50 gols, eu teria também 40%. Deu para entender esse passo ou ficou confuso? Não? Vamos aqui, ó. Pedro fez... Você poderia só dividir direto, tá? 20 dividido para 70 e você fazia todas as contas. Também dá para fazer por esse caminho, tá? Só que eu vou pensar aqui um pouquinho diferente. Se o Pedro fez 20 gols, posso pensar ao contrário também. Se o meu time fez 70 gols, quantos gols eu preciso ter feito para ter feito 40% disso? 10% de 70 é 7. 40% de 70 é 28. Então, se eu fizer 28 gols, quer dizer que eu fiz 40% também. Deu para entender essa parte? Então, quando o meu time faz 70 gols, eu tenho que fazer 28 gols. Opa. Beleza. Ele fez quanto nesse ano? 20. Então, ele fez mais ou menos do que 40%? Menos do que 40%. Então, eu já sei que não é 2020. Certo? Vamos para a próxima. 65 gols. 10% de 65, 6,5. 40%, basta multiplicar para 4. 6,5 vezes 2, 13. 13 vezes 2, 26. Ou seja, se ele tiver feito 26 gols, naquele ano, ele fez 40%. Só que ele fez só 22. Então, também não é 2021. Vamos para o próximo. 65 de novo. Quanto teria que ter sido? A gente acabou de fazer a conta, né? 26. Ele fez 28 gols. Quer dizer que a performance dele foi além dos 40%, certo? Então, 23, ele está maior do que 22, a performance. Está passando dos 40%, tá? E o último a gente já tinha visto que era 25%, então também não era. Tudo bem? Então, eu não precisei fazer as contas. Eu vi que aqui era 40% em 2022, eu vi que em todos os outros era menos do que 40%, e em 23 era um pouquinho mais. A gente poderia ter feito a conta mesmo, você ia ver aqui o 0,29, o 0,34, o 0,40, 0,43, 0,25, mas no final a gente chegou na mesma resposta, que é 2023. Tudo bem? Então, na dúvida, ainda mais começo da prova, você está se aquecendo, vai lá e faz a conta, não tem medo da conta não, tá? Mas também tem como você pular algumas etapas nessas questões de gráficos e tabelas, que é utilizar como referência as contas mais simples e depois tem naquela âncora você ir fazendo uma comparação com os outros anos, tá certo? Para ir eliminando ou mantendo ele. Deu para entender? Tranquilo? Então, só resumindo essa questão, a gente fez a conta para um ano referência, que foram os 2 anos mais simples, depois a gente ficou utilizando isso como uma baliza, como uma âncora, para fazer os outros anos. Tudo bem? Mas você poderia ter feito a conta direto também, tipo, 2 sobre 7, 22 sobre 65, faz lá a divisão, você também ia achar o resultado, certo? No caso, a melhor performance dele foi 2023, que ele fez 43% dos gols do time dele, tá? Resposta ali, letra D. Vamos para uma próxima questão aqui de gráficos e tabelas. O gráfico mostra o número de visitas à biblioteca que os estudantes de uma turma fizeram na última semana. Com base nas informações presentes no gráfico, reconhece que, na referida semana, ele vai perguntar algumas coisas aqui, que nesse caso, a gente vai ter que olhar item a item. Mas antes, vamos entender o gráfico, tá? Nesse caso aqui é bem importante você entender o que o gráfico está falando. Ele não é um gráfico tão óbvio logo de cara. Então, são as visitas à biblioteca naquela semana. A gente tem o número de rapazes e de moças, tá aqui na coluna Y, o número, né, de rapazes e de moças, e a gente tem um número de visitas à escola. Então, tem aqui está dando 5 rapazes. 5 rapazes que visitaram a biblioteca
0 vezes. Então, tem 5 meninos que não foram à biblioteca naquela semana. Eu tenho 3 meninas que não foram à biblioteca naquela semana. Eu tenho 6 meninos que foram na biblioteca pelo menos só uma vez naquela semana. Eu tenho 7 meninas que foram na biblioteca uma vez naquela semana. Eu tenho 4 meninas que foram meninos que foram na biblioteca 2 vezes naquela semana e 5 meninas que foram na biblioteca 2 vezes. Se eu quiser saber o número de estudantes dessa sala, o que eu faço? Eu somo 5 com 3, com 6, com 7, com 4, com 5. Esse é o número de pessoas, seja meninos ou meninas, que tem naquela turma. Tudo bem? Agora vamos fazer a nossa questão. Todos os alunos da turma visitaram essa biblioteca. Falso. A gente viu que tem 5 rapazes e 3 meninas que não foram na biblioteca naquela semana. Então, já elimina o item A. Tudo bem? O número total de visitas da turma da biblioteca é 22. Aqui é somar números naturais. A questão, esse item é bem simples, bem direto, tá? Se você interpretar bem o gráfico. O que a gente vai fazer? Eu tenho 5 mais 3 pessoas, 8 no total, que visitaram 0 vezes. 8 vezes 0 é 0, por isso que eu nem coloquei na conta. Eu tenho 6 rapazes mais 7 meninas. Está aqui o nosso parênteses. 6 mais 7 que visitaram uma vez, certo? Deixa eu pegar aqui. Opa. Eu tenho 6 rapazes mais 7 meninas que visitaram uma vez. E eu tenho 4 rapazes mais 5 meninas que visitaram 2 vezes. 6 mais 7, 13. Vezes 1, 13. 4 mais 5, 9. Vezes 2, 18. 13 mais 18, 31. Então, não foram 22 visitas na biblioteca naquela semana, foram 31 visitas. Tudo bem? As moças fizeram 3 visitas à biblioteca a mais do que os rapazes. E olha o item D. As moças foram menos vezes à biblioteca do que os rapazes, certo? Então, aqui a gente vai ter que calcular o número de vezes que as meninas foram, o número de vezes que os meninos foram e entender como é que estão esses dois números. Vamos fazer essa conta. As moças foram 7 meninas foram uma vez e 5 meninas foram 2 vezes. 7 meninas foram uma vez e 5 foram 2 vezes. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 2, 10. 10 mais 7, 17. As meninas foram 17 vezes à biblioteca. 6 meninos foram uma vez e 4 meninos foram 2 vezes. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Então, já não é o item D. As moças foram menos vezes que os meninos, porque elas foram mais vezes. E é o item C, porque as moças foram 3 vezes... fizeram 3 visitas a mais, né, do que os meninos. E 17 menos 14 dá o 3. Então, a gente marca o item C. Só para a gente confirmar, vamos fazer o item E também. Menos de 50% dos estudantes visitaram a biblioteca pelo menos uma vez. Quantas pessoas tem na sala? A gente falou sobre isso, né? Era somar aqui o tamanho dessas coluninhas. Eu tenho 5 mais 3 pessoas que não foram nenhuma vez, 6 mais 7 que foram uma vez e 4 mais 5 que foram 2 vezes. Então, no total, eu tenho 30 pessoas nessa sala. 5 rapazes mais 3 meninas, 6 rapazes mais 7 moças e 4 rapazes mais 5 moças. Foi a conta que eu fiz aqui. E quantos visitaram pelo menos uma vez? Eu estou somando as coluninhas dessa parte aqui, certo? Eu estou ignorando essa parte aqui. E aí, a gente já tinha feito essa conta, né? Dava 22, que é basicamente somar o 6 com 7, o 4 com 5, 6 com 7, 13, 4 com 5, 9, 13 com 9, 22. Então, 22 pessoas fizeram pelo menos uma visita, das 30, 73% visitaram. Tudo bem? Só para a gente garantir que não era o item E, que a gente fez as contas certinhas também. Às vezes, quando é rápido para você, se você está ali, fez a questão rápido,
dá um check de sanidade, volta e refaz a conta, ou está faltando só um item, tenta resolver aquele item só para ver, só para ter certeza que não está marcando errado, porque é comum a gente errar a conta também no meio do caminho, certo? Então a gente poderia ter errado uma conta, e aí marcar o item achando que ele era o correto, então dá esse check, se tiver com tempo, se tiver feito a questão rapidinho, tudo bem? Boa. E para a gente terminar aqui esse bloco de gráficos e tabelas, vamos aqui para a última questão desse primeiro bloco. 2 atletas amadores, A e B, disputaram uma corrida de 400 metros. O gráfico vai descrever a distância percorrida com o passar do tempo para cada um dos atletas, sendo o desempenho de um representado pela linha contínua do outro e do outro pela linha tracejada. Então, um é esse atleta que está com a linha verde e o outro está com essa linha tracejada aqui, roxinha. E aí tem os 2 atletas. Dado que o atleta A estava na frente nos 100 primeiros metros da corrida, ao analisar os desempenhos descritos no gráfico, qual atleta venceu a corrida e qual é a diferença entre o tempo de chegada? Vamos olhar aqui o gráfico, tá? Se você olhar para ele com atenção, a gente não sabe qual é o atleta A e qual é o atleta B. Ele não indica isso no gráfico, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é qual curva é de qual atleta. Tá? Se você olhar a pergunta, inclusive, ele pergunta isso. Qual atleta venceu a corrida? Para você saber isso, você tem que saber primeiro qual é a curva de cada atleta. Tá? E antes você tem que entender o que é esse gráfico. Esse gráfico ele está falando no eixo Y, na distância em metros percorrida, e no eixo X, no tempo em segundos que o atleta levou para percorrer aquela distância. Por que os 2 gráficos estão parando no Y em 400 metros? Porque a corrida tem 400 metros. Então, eles chegaram na linha de final, parou, certo? E aí ele trouxe uma informação importante aqui na questão, que nos 100 primeiros metros da corrida, ao analisar o atleta A estava na frente. Tudo bem? Então, a gente vai usar essa informação para descobrir qual curva é de qual atleta. Tá? 100 primeiros metros da corrida. É essa linha aqui horizontal. Tudo bem? Então, nesses 100 primeiros metros, é essa linha aqui horizontal. O primeiro atleta estava nesse pontinho aqui que eu marquei de azul. E o segundo atleta, nesse segundo pontinho que eu marquei de vermelho. Tá? Vamos entender bem o gráfico. Quando o atleta chegou nos 100 metros, então imagina aqui que eu estou na frente, cheguei nos 100 metros. O meu concorrente, ele vai estar nos 100 metros? Ele vai estar um pouquinho atrás, né? Então, eu não vou conseguir comparar distância com distância desse formato. Então, esse gráfico ele é um pouquinho diferente. Tipo, quando eu cheguei em 100 metros, eu levei X segundos. Um pouquinho depois, o outro atleta chegou em 100 metros. Então, ele chegou em X mais um pouquinho de segundos. Tudo bem? Então, aqui não é o mesmo momento, é o mesmo ponto de distância. O que significa isso na prática? Que esse atleta ele chegou antes, porque o tempo está menor, e esse atleta chegou depois. Porque o tempo está maior. Então, o da bolinha vermelha ele levou um pouquinho mais de tempo para chegar no mesmo 100 metros, certo? Como a gente sabe que o atleta A chegou antes nos 100 metros, ele estava na frente da corrida, a gente sabe que o pontinho azul é o atleta A. O pontinho azul é o atleta A e o pontinho vermelho é o atleta B, certo? O que significa isso na prática? A curva linear aqui, essa verdinha, ela é o atleta B. E a curva pontilhada é o atleta A. Tá? E aí a gente já sabe que no final, ao chegar nos 400 metros, o atleta A, que é o da bolinha azul, ele chegou também antes lá, né? O tempo para chegar em 400 metros dele está menor, certo? Então, para chegar nos mesmos 400 metros, a linha tracejada chegou num tempo anterior. Como a gente sabe que a tracejada é o atleta A gente sabe que o atleta A venceu. E aí, se eu voltar na questão, eu já poderia eliminar o item B, eu já poderia eliminar o item D. Certo? Seguindo aqui. Qual foi o tempo que ele levou, que ele chegou antes, ou que o tempo que o atleta B levou para chegar depois, né?
foi exatamente um quadradinho de distância no eixo x, certo? Ele levou esse quadradinho de distância a mais, tá? Então, a gente tem que calcular quanto vale esse quadradinho. Se eu pegar aqui essa referência, eu sei que 4 quadradinhos valem 30 segundos. Tudo bem? Então, daqui até aqui, eu sei que 4 quadradinhos valem 30 segundos. E aí é só fazer uma regra de 3. Se 30 segundos valem 4 quadradinhos, quantos segundos vale um quadradinho? Multiplica em cruz, x vezes 4 é igual a 30 vezes 1. Basicamente, dividir 30 para 4, x dá 7,5 segundos. Então, um quadradinho vale 7,5 segundos, ou seja, o atleta A venceu a corrida e o atleta B chegou 7,5 segundos depois. O atleta A venceu a corrida por uma diferença de 7,5 segundos. Letra E. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Boa. A gente vai entrar numa segunda parte. Esse primeiro bloco aqui, de novo, essas questões elas não vêm em ordem, do jeito que eu coloquei aqui, tá? Mas as questões de gráficos e tabelas, elas tendem a ser mais simples, porque é basicamente tirar informações dos gráficos e tabelas, e aí você tem que interpretar bem, e, na sequência, você fazer algumas contas, geralmente multiplicações, divisões mais simples. Tudo bem? Essas questões elas tendem a ser mais acessíveis. O que você tem que fazer bem é ler o texto e identificar que parte do texto é importante, porque também tem uma tendência dessas questões, delas terem um texto mais longo, com muita informação que talvez não seja ali, tipo, necessária para você resolver a questão, certo? Então, você ler bem a questão, entender o que ela está pedindo e que informação você vai usar, é bem relevante, tá? Seguindo aqui para nossas questões agora de gráficos de funções, certo? Então, a gente continua aqui um pouquinho na parte de gráfico, mas dessa vez de funções, tá? Seja f uma função crescente, primeira informação relevante, para qual f é negativo se o x é menor do que 1 e o f de 0, o que é o f de 0? Se o x for 0, o y tem que ser menos 2. Tudo bem? São essas as informações que ele está trazendo aqui. Primeira informação, a função ela é crescente, ela tem que estar sempre com o y subindo, tá? Ela é negativa. O que significa ela ser negativa? Que o y é menor que 0. Se o x for menor que 1, e o f de 0, quer dizer que se o x é 0, saindo bastante aqui, o y é menos 2. Tá? Toda vez que você vê aqui o f de x, é o y, tudo bem? É a função do x, a função do x retorna o valor y, certo? Que é a altura aqui. Vamos começar com as informações. Essa função do item A, ela é crescente sempre? Ela primeiro está decrescendo aqui, né? Concordam? Depois ela vira crescente, mas ela começa como decrescente. Então não é o item A, certo? Eu já sei que não é ele. Essa função do item B, ela não está sempre caindo? Não é o item B. Ela está decrescente. A função do item C, ela está sempre subindo. Ela é crescente. Pode ser ela. A função do item E, ela começa caindo e depois ela sobe. Não é o item E. Então, eu já sei que ou é o item C ou é o item D. Tudo bem? Com uma informação bem simples, assim, se ela é crescente ou decrescente, eu já sei. Já eliminei 3 itens aqui. Vamos olhar para as outras informações. Ele fala que quando o x é 0, o y é menos 2. Quando o x é 0, é esse pontinho aqui, ó. Certo? Essa linha aqui, o x está 0. Nessa função do item C, o y está no 1. Então não pode ser ela. Se o x está 0, o y está no 1. Esse ponto aqui. Certo? Então não é o item C também. Vamos só conferir aqui. No item D, se o x está 0, o y está no menos 2.
Pode ser essa. Então, com essas duas informações, eu já sabia que era o item D. Só para a gente dar aquele check de sanidade, se o x é menor do que 1, o y tem que ser negativo. X é menor que menos 1. Está aqui o x no 1. Ó. Quando o x está abaixo do 1, para esse lado aqui, todos os y estão negativos? Então, ó, todos eles estão abaixo do 0. Certo? Então, ele também confirma a mesma informação que eu recebi antes, que eu nem usei essa informação, eu usei só para dar um check aqui se estava certinho mesmo. Tudo bem? Então, no final, é meu item D. Ele cumpre todos os critérios. Quando a função ela é crescente, verdade, ela está sempre subindo. Quando o x é menor que 1, o y está negativo, verdade. Daqui, desse ponto para a esquerda, todos os y eles estão negativos, certo? E quando o x é 0, o y está no menos 2. Verdade também. Tudo bem? Então, é uma questão bem rápida, bem direta para a gente, se a gente usar bem as informações. Jeff, sobre funções, a Melissa, da Escola Estadual Antônio Alcântara, perguntou. Somos terceiro B de desenvolvimento de sistemas. Pode mostrar algumas dicas para decorar funções? Boa. Acho que tem duas principais funções que vão cair para a gente, que são as funções quadráticas, que elas têm esse efeito de parábola. É como se você jogasse uma bolinha para cima, ou como se você tivesse uma pista de skate. Tudo bem? Então, essa daqui ela parece ser uma função quadrática, essa do item A. E essa do item E também parece ser uma função quadrática, em que as duas elas estão convexas, né? Elas estão parecendo uma pista de skate. O que cai bastante também é o gráfico de uma função linear, uma função de primeiro grau, que é o caso desse item B aqui, e esse caso do item C. Opa! Esse caso do item C. E o que pode aparecer também para vocês são funções exponenciais, aquelas funções que elas ou decrescem rápido, ou elas sobem muito rápido. Essa daqui ela tem carinha de ser uma função exponencial. A função exponencial ou ela é assim, ou ela é assim. Tudo bem? Acho que essas três funções aqui, esses gráficos, eles precisam estar frescos na mente de vocês. Passando aqui para uma próxima questão. Questão 6 aqui, considere as representações gráficas das funções f e g apresentadas na figura. Vamos olhar para as duas. As duas são funções o quê? Lineares, né? São gráficos de funções lineares. Em que a f ela é uma função linear, mas ela está constante, né? Tipo, ela não tem um coeficiente de inclinação, mas ela é uma função linear. E a g ela é uma função linear decrescente, ou seja, o coeficiente angular dela é negativo. Toda vez que eu aumento o x, o y dela cai. Tudo bem? Como podem ser classificadas essas duas funções? A f é constante. Verdade, né? Tipo, eu posso mudar o meu x, ó, y é igual a ax mais b. Na função f, eu posso mudar o meu x da forma que eu quiser. O que acontece com y? Não muda. Então, para qualquer x que eu colocar, não está alterando o y, não muda. Então, para qualquer x que eu colocar, não está alterando o y. Isso significa que o meu a ele é igual a 0. Certo? Então, isso significa que meu y ele é igual a b. Ou seja, ela é uma função constante. Tá? Então, eu já sei que pode ser o item A. Olha o item B. F é polinomial do primeiro grau crescente. Sim, ele botou várias palavras aqui desnecessárias também, né? Mas vamos para o mais simples aqui. F é polinomial do primeiro grau crescente. A F é crescente? Ela está constante, né? Então, eu já sei que não é o item B. F é constante? Pode ser. F é polinomial do primeiro grau crescente? Não é. F é constante? Pode ser. Então, pela F, eu já cortei o item B e já cortei o item D. Já sei que não são eles. Vamos olhar agora para a função G.
G é uma equação polinomial do segundo grau, certo? Lembra como é que é a função do segundo grau? Ela é uma parábola, né? Ou ela é uma pista de skate, ou ela é uma... quando você joga a bolinha para cima, né? Tipo um morro, certo? Então, ela não é uma função de segundo grau. Tudo bem? Porque para ser uma função de segundo grau, ela tem que ter essas curvaturas, tá? Vamos para o item C. G é uma função polinomial do primeiro grau constante, crescente. A G é uma função crescente? Ela está decrescendo, né? Então, também sei que não é o item C. E, por último, a G é uma função polinomial do primeiro grau decrescente. E aí está fazendo sentido aqui para mim, ela realmente decresce. Então, o item correto é o item E. Tá? Só voltando aqui para a equação, y é igual a x mais b. O que isso significa aqui? Tá? Vamos olhar para essa equação. Y é igual a x mais b. Toda vez que eu estou aumentando o meu x, ou seja, que eu estou andando para a direita aqui, o que está acontecendo com o meu y na função g? Ele está caindo. Toda vez que eu aumento o x, o meu y está caindo. O A tem que ser positivo ou negativo para isso? Eu aumentei o x. Se o meu y caiu, é porque o A ele é menor do que zero. Então, quando você tem a função decrescente, significa que o A é negativo. Certo? O coeficiente angular, ele é negativo. Essa inclinação ela é negativa. Se ela fosse crescente, quer dizer que quanto maior o x, maior o y. Então, o A, o coeficiente angular, ela precisava ser positivo. Tudo bem? Boa. Então, a resposta aqui é a letra E. F é constante, enquanto G é polinomial do primeiro grau. É a função de primeiro grau decrescente. Seguindo aqui, essa questão ela tem carinha de quê, esse gráfico? O último que a gente não viu ainda, que é o exponencial, né? Ele decresce bem rápido, tudo bem? Se fosse uma questão se fosse um gráfico de segundo grau, ele ia voltar a subir depois, certo? Ele ia fazer esse movimento de rampa de skate. No plano cartesiano está representado o gráfico de uma função de proporcionalidade inversa, f de x igual a k sobre x. Considerando que m igual a 4 e 16 e n, x e y, dois pontos pertencentes ao gráfico dessa função, qual das coordenadas a seguir pode ser o ponto? Vamos fazer a nossa continha. O f ele é k sobre x, e eu tenho um ponto que ele me deu, que é o 4 e 16. O que significa essa coordenada? Vamos marcar aqui. Quando a gente tem um ponto M, 4,16 quer dizer que o x é igual a 4 e o y ele é igual a 16. Então, esse daqui é o meu ponto M, certo? Que o x é igual a 4 e o y é igual a 16, certo? Eu já falei aqui que esquece de f de x. O que significa f de x? Ele é um sinônimo, é um apelido para y, tá? Então, y é igual a k sobre x. Eu já sei um ponto. 16, que é o meu y, é igual a k sobre 4. Então, eu consigo descobrir o meu k, certo? Passo 4 para lá, o k é igual a 64. Tudo bem? Então, y é k sobre x, 16 é k sobre 4, o k, você vai passar o 4 para o outro lado, é 16 vezes 4, que é 64. E aí você pega esse valor e joga de novo na sua função. Então, o y ele é 64 sobre x. Tudo bem? Descobri aqui a minha função. O que eu faço agora? Saio testando os outros pontos, para ver qual deles é o correto. Se o x for 8, esse primeiro ponto aqui, o x é 8, certo? Quanto é 64 sobre 8? 8 também. E aí eu descobri meu y. Se o x for 16, quanto é 64 sobre 16? Você faz a continha, dá 4. Se o x for 12, quanto é 64 sobre 12?
dá uns quebrados, 5,33. Se o x for 2, 64 sobre 2, 32. E se o x for 6, dá uns quebrados, 10,67. Então, eu descobri aqui qual deveria ser o y se o x fosse o que está em cada opção. Aí você olha no item. Se o x é 8, o y tem que ser 8. O item A é o correto. Certo? Se o x for 16, o y tinha que ser 4. Só que aqui está 8. Ó. Então, não pode ser esse item. Se ele for 12, tinha que dar 5,33. Não pode ser esse. Se ele for 2, tinha que dar 32. Não pode ser esse. Se ele for 6, tinha que dar 10,67. Não pode ser esse. Tudo bem? Então, a gente descobre que o ponto A ele é o único que estaria na nossa curva, que é o 8 e 8. Tá? Se você fosse tentar fazer visualmente, você poderia errar essa questão. Porque aqui está muito próximo, tá vendo? Esses dois pontos. Esses outros dois aqui, eles estão realmente distantes. Vamos olhar para o 2. Ele está cruzando aqui mais ou menos nesse ponto. 64 nem aparece. Então, você conseguir eliminar visualmente este item aqui, o item D, e você conseguir eliminar visualmente também, se você pegar o 16 aqui, o item B. Você sabe que ele caía bastante. Mas esses outros dois itens aqui, o C e o E, você não ia conseguir eliminar visualmente. Então, você tinha que fazer essa continha mesmo, descobrir o K e jogar os pontos. Tudo bem? O que a gente fez aqui? Só revisando. Primeira coisa. Eu sabia que o Y era Kx e que, que eu tinha esse ponto aqui. X igual a 4, Y era 16. Eu sabia que 16 era K sobre 4. E aí, fazendo essa conta, eu sabia que o K era 64. Tudo bem? E aí, eu jogo de novo na minha equação. Eu sabia que o Y, então, ele era K sobre X, 64 sobre X. O que eu fiz na sequência? Saí pegando cada X que eu tinha e jogando na minha equação. E descobrindo o Y equivalente a eles. E aí, eu vi que só o item A poderia ser o verdadeiro. Tudo bem? A Júlia tem um restaurante popular que vende marmitas. Ela precisa determinar a quantidade de macarrão e de carne que ela vai colocar em cada marmita, satisfazendo duas condições: o peso final e o preço. A Júlia definiu que a quantidade de macarrão com carne deve totalizar exatamente 800 gramas, a um custo total de R$ 3,00 por marmita. A quantidade de macarrão eu vou chamar de X. E a quantidade de carne eu vou chamar de Y. E aí a gente viu que X mais Y, e a outra coisa que ela falou é que o preço da marmita tem que dar R$ 3,00, o custo que ela tem. Considerando que o quilo de macarrão custa R$ 1,00 e o quilo de carne custa R$ 12,00, para satisfazer as duas condições, quais devem ser as quantidades de macarrão e de carne em cada marmita? A quantidade de macarrão com carne deve totalizar 800 gramas, a um custo de R$ 3,00 por marmita. O quilo de macarrão custa R$ 1,00 e o quilo de carne custa R$ 12,00. Quais devem ser as quantidades de macarrão? Vamos fazer nossas equações aqui, tudo bem? Pelo peso, eu sei que se o X é o peso do macarrão e o Y é o peso da carne, pelo peso, eu sei que X mais Y tem que ser 800 gramas. Tudo bem? Montei minha primeira equação, tá? Pelo preço, eu sei que meu X e meu Y estão em gramas, né? Então, ele me dá o preço em o custo por quilograma, tá? Então, eu tenho que ter cuidado com isso, certo? Com as unidades de medida. O preço é R$1,00 por quilo. Só que como eu botei o X em gramas, eu vou ter que dividir para 1.000 também. Tudo bem? Então, o preço ele dá R$1,00 por quilo, eu dividi para 1.000 para trabalhar com gramas. E o preço da carne ele é R$12,00 por quilo. Só que eu tenho X gramas e Y gramas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o peso em gramas do meu macarrão e multipliquei pelo preço. E eu peguei o peso em gramas da minha carne e multipliquei pelo preço. Tudo bem? E aí, fazendo essas continhas, eu passei o 1.000 lá para o outro lado só para facilitar. Quer dizer que se eu pegar X vezes 1, que é X, mais 12 vezes Y, que é 12,
tem que dar o 3.000. Tudo bem? Boa. Então, eu montei minhas duas equações aqui. Pelo peso, x mais y tem que ser 800, e pelo preço, x mais 12y tem que ser 3.000. Vamos fazer as contas. Está vendo aqui nessa equação que eu tenho x mais y igual a 800? O que eu fiz? Tá? Passei o y para o outro lado, e aí eu vi que o x ele é igual a 800 menos y. Certo? E aí, nessa equação aqui, eu joguei o x. Tudo bem? E aí deu x, que é o 800 menos y, mais 12y, igual a 3.000. Abre o parênteses. 800 menos y mais 12y, mais 11y, né? 12 menos 1, 11, igual a 3.000. Passo 800 para o outro lado. 11y igual a 2.200. Aí divide. Passo 11 dividindo. Y igual a 2.200 sobre 11. Olha aqui. 22 sobre 11. 2. Ficou 0, 0 na direita. O y deu 200 gramas. O que isso significa? Que eu tenho 200 gramas de carne. Se eu tenho 200 gramas de carne e a minha marmita ela tem 800 gramas no total, eu tenho que ter, então, 600 gramas de macarrão. Então, meu x, ele dá 600. Tudo bem? E aí eu volto na questão, 600 gramas de macarrão com 200 gramas de carne. No final, eu tenho as 800 gramas que eu queria. Tudo bem? Eu montei a equação aqui com base nessas informações. Vamos lá. Uma banda está vendendo ingressos para o show que acontecerão no sábado e no domingo. Há dois tipos de ingresso. Pista, em que a pessoa assiste o show em pé, e cadeira, em que a pessoa pode assistir ao show sentada. Os preços de cada ingresso são os mesmos para sábado e para domingo. Então, ele falou que o preço da pista é sempre o mesmo e o preço da cadeira é sempre o mesmo, independente do dia. Tudo bem? No sábado, o valor total arrecadado com a venda dos ingressos foi de R$21.000. Então, no sábado, ele arrecadou R$21.000 com o total da renda. E no domingo, foi arrecadado R$22.000. Marcos foi aos 2 dias do show, só que no sábado ele comprou o ingresso de pista e no domingo ele comprou o ingresso de cadeira. Então, no sábado ele comprou o ingresso de pista e no domingo ele comprou o ingresso para cadeira. Quanto ele pagou ao todo pelos 2 ingressos? De novo, vamos separar só as informações que vão ser relevantes para a gente. A informação relevante é o valor total arrecadado no sábado foi R$21.000 e no domingo foi R$22.000. E aqui tem um número de pessoas que compraram os ingressos no sábado para a pista, na cadeira no sábado, na pista para o domingo e na cadeira no domingo. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Vou chamar aqui o preço da cadeira de C e o preço da pista de P. Tá? E aí, o que eu sei? Que no sábado, tá? No sábado, foram vendidos 200 pistas ao preço P, mais 100 cadeiras ao preço C. E quando eu somo esses valores, isso dá 21.000. Tudo bem? Tranquilo aqui? E no domingo, eu vendi, né? 180, tá aqui o 180, ó, pistas pelo preço C e 120 cadeiras pelo preço C. E que isso deu 22.200. Tudo bem? Então, o que eu fiz até agora? Chamei os preços de P e C e olhei para a informação que ele me deu. O valor do sábado foi R$21.000. 200 pistas vezes o preço, mais 100 cadeiras vezes o preço, tem que dar os R$20.000. No domingo, 180 pistas vezes o preço, mais 120 cadeiras vezes o preço, tem que dar 22.200. 200 P. Foi essa informação aqui, ó. Eu tive 200 pistas no sábado, mais 100 cadeiras no sábado. 200 e 100. 180 pistas no domingo, mais 120 cadeiras no domingo. Montei minha equação aqui. O que eu faço agora? Eu tenho 2 equações, 2 letrinhas, mais eu substituir uma na outra. Só que assim, se você for substituir desse jeito, vai dar um trabalhinho, certo? Para você fazer essas contas. Então, o que é bom você fazer aqui? Você equilibrar as 2 equações, certo? Por exemplo,
Se os dois fossem 200 aqui, não ficava tão bonito de fazer a conta? Tipo, você conseguia cortar rápido, né? Ou se os dois fossem 100, ou se os dois fossem 120, ficava bem mais fácil de fazer essa conta, certo? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Equilibrar uma das equações, tá? E aí, no meu caso, o que eu fiz? Eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicar tudo por 1.2. Por que 1.2? Porque eu quero transformar esse 100 aqui no 120 que está embaixo. Tudo bem? Para eu facilitar minhas contas. Então, vamos multiplicar aqui tudo por 1.2. 200 vezes 1,2, 240. 100 vezes 1,2, 120. 21.000 vezes 1,2. Olha, 1.000 vezes 1,2 dá 1.200. 10.000 vezes 1,2 dá 12.000. 20.000 é o dobro, dá 24.000. 24.000 com 1.200, que era 1.000 que estava faltando, 25.200. Então, dava para fazer a continha, dava para fazer de cabeça também. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa primeira equação e multipliquei em todos os lados, na esquerda e na direita da igualdade, por 1.2. Tudo bem? Essa equação nova que eu achei, ela é exatamente a primeira equação. Eu não mudei nada dela, tá? Ela é a mesma igualdade. Tudo bem? Eu multipliquei dos dois lados por 1.2, tá? Por que eu fiz esse treco? Porque eu queria fazer uma equação menos a outra, tá? Então, o que eu fiz agora? Eu peguei esse negócio aqui, é 1,2 vezes a primeira equação, e tirei, vou subtrair da segunda equação. Tudo bem? Olha aqui, 240p menos 180p. Certo? Não entendeu? Quer que eu repita? Vamos lá. Boa. Entendeu que essa primeira parte aqui, que eu multipliquei tudo por 1.2, de um lado e do outro? Tá. Entendeu por que eu fiz isso? Não? Podem falar, tá, gente? Não entendeu? Tá. Por que eu fiz isso? Por que eu multipliquei por 1.2, tá? Porque eu queria achar... Ó, deu para entender que essa equação aqui, ela é a mesma do que a equação que eu tinha originalmente? Essa parte deu para pegar ou não? Não? Tá. O que eu fiz? Eu multipliquei essa parte da esquerda por 1.2. E multipliquei a parte da direita por 1.2. Então, o que eu estava falando? 10 laranjas é igual a 10 laranjas, 12 laranjas é igual a 12 laranjas. A equação é a mesma, certo? Tipo, foi isso que eu fiz. Por que eu fiz isso? Porque na equação de baixo eu tenho um 120c. E aí eu queria chegar nesse mesmo número para facilitar as minhas contas. Entendeu? Então, quando eu multipliquei tudo por 1.2, eu fiquei 200p vezes 1.2, 240p. 100c vezes 1.2, 120c. 21.000 vezes 1.2, 25.200. Agora, olha para essa equação aqui e para a nova equação que eu descobri. Certo? Que é a mesma. Que é a mesma da primeira, né, no caso. Subtrai elas. 240p menos 180p. 60p. 120c menos 120c. Corta, corta. Certo? 0C. 25.200 menos 21.000. Desculpa, eu estou tirando desse daqui, né? 25.200 menos 22.200, né? 3.000. Tudo bem? Então, se você fosse isolar uma letra, jogar na outra equação, ia dar um trabalhão isso. Tipo, então, o que eu fiz? Eu olhei para a equação e eu escolhi o caminho que era mais rápido. E aí, nesse caso, o que eu olhei para ser mais rápido foi, tipo, esse 100 está próximo do 120. É com ele que eu vou trabalhar. Tudo bem? Tipo, eu olhei para a equação e falei, esse 100 aqui, esse 120, eles estão bem próximos. Eu vou usar eles aqui para sumir com um deles e aí eu descubro o P. Tudo bem? Beleza. Então, cheguei no 60p, o 0c ele não existe, é zero, né? Igual a 3.000. O que eu faço agora? Passo 60 para o outro lado. 3.000 dividido para 60. Corto 0 com 0. 300 dividido para 6. Pensa só no 30. 30 dividido para 6, 5. Ainda tinha um 0, vai dar 50. Então, eu descobri, aqui, ó, 3.000 dividido para 60, deu 50. Tudo bem? Eu descobri que o preço da pista era R$50. Aí, o que eu vou fazer agora? Você pode jogar em qualquer uma das equações, tá? Joga o preço aqui. 200 vezes 50, mais 100 vezes C, vai dar 21.000. Faz as continhas, tudo bem? Então, eu descobri esse P, ele é 50, falta descobrir o C, joga aqui e faz as contas.
Só para acelerar um pouquinho, eu não vou fazer essa conta aqui, tá? Mas depois você faz em casa, tá? E aí você descobre que o C vai dar 110. Tudo bem? Aí vamos voltar lá na pergunta original da questão, tá? O nosso Marcos, ele foi no sábado com o ingresso para a pista e no domingo ele comprou o ingresso para a cadeira. Certo? Ele foi lá no show, ele gostou muito da artista, ele queria ver 2 vezes. Aí no sábado ele foi na pista e no domingo ele foi na cadeira. A gente sabe que na pista ele gastou R$50 e na cadeira ele gastou 110. Quanto é que ele gastou naquele final de semana? Só somar 160. Então, a pergunta final, ela nem era o mais... Assim, você também não pode esquecer dela para não errar a questão no final, né? Mas não era o mais relevante. Tipo, lendo a questão, o que ele queria era descubra o P e o C. Certo? Descubra o preço de cada um. Era isso que ele queria saber. Descobrimos o preço, somamos, deu letra D. Tudo bom? Ó, um certo número racional não nulo satisfaz as seguintes propriedades. O triplo de x é um número negativo. A soma de x com meio é um número positivo. Com base nessas informações, pode-se concluir que o x é não nulo. O que isso significa? Que ele é diferente de zero. Tudo bem? Então, eu botei minha primeira informação aqui. O x é diferente de zero. Depois ele fala que o triplo de x é negativo. 3 vezes x é menor que zero. Se eu pego um número e multiplico por 3, se ele for positivo, vai dar positivo ou negativo? Se eu pego um número e multiplico por 3, se ele é positivo, ele se mantém positivo, certo? 5 laranjas vezes 3, 15 laranjas. Eu estou com uma dívida de R$50, menos 50. Ela triplicou, ela foi para menos 150. Então, se o triplo de x é negativo, o x também é negativo, certo? Acho que era essa informação que era relevante aqui. E a outra coisa que ele fala é que se eu pego o x e somo com meio, ele vai dar positivo. Tudo bem? Então, você quer... Meio é 0,5, né? Então, o x ele é negativo, mas ele também não é tão negativo assim. Porque se eu somar só meio, ele já dá positivo. Então, por exemplo, se eu somar 50 centavos, já passaria do zero. Tudo bem? E aí a gente vai usar essas informações aqui. X pode ser meio? Não, porque ele é negativo. X pode ser menos 2/3? Talvez. Mas se eu somar menos 2/3, menos 0,66, com um meio, vai dar negativo ainda, né? Menos 0,66 mais 0,50 vai dar menos 0,16, 0,17. Então quer dizer que não é letra B, certo? Esse número está negativo demais. Menos 1/3, menos 0,33. Soma com meio. Menos 0,33 mais 0,50. Vai dar mais 0,17. Então pode ser o item C. Menos meio. Menos meio com meio dá 0. Só que ele falou que era maior que 0. Se eu somo o meio, dá maior que 0. Então não é a letra D. E, de novo, o número não pode ser positivo. 1/3 é positivo. Tudo bem? Então, essa, por eliminação, ela teria que ser o item D. Desculpa, o item C. Certo? O que eu fiz? Eu usei as informações que estavam na questão. Vamos lá. O x ele não pode ser 0. O triplo de x é negativo, quer dizer que o x é negativo. E se eu pego o x e somo com meio, com 0,50, ele vai dar positivo. Não pode ser o item A e não pode ser o item E, porque os dois já são positivos, já não eram eles. Pega menos meio, menos 0,50 e soma com 0,50. Vai dar 0. Só que ele falou que tinha que ser maior que 0. Então já não é o item D. Menos 2/3. 2/3 é quanto? 2 dividido para 3... 20 dividido para 3, 0,66. Tudo bem? Menos 0,66. Você tem menos 66 centavos, te dão 50 centavos. Você fica com menos 16 centavos. Não pode ser o item B, porque ele falou que se você somar meio, dá maior que 0. Menos 1/3, menos 33 centavos. Soma com 50 centavos. Vai dar 16, 17 centavos. Deu positivo, que era o que eu queria. Por isso que é o item C. Tudo bem? Boa. Essa é uma questão de porcentagem, ela é bem direta também. Então, ele fala que um medalhista recebe R$140 mil se ele for medalhista de bronze, 210 se ele for medalhista de prata e R$350 mil se ele for medalhista de ouro. O valor pago por uma medalha de prata corresponde a qual porcentagem da medalha de ouro? Era bem direto também, né? Você pegaria o 210 mil e dividiria pelo 350 mil.
Aqui o grande ponto é, você pode cortar esse monte de zero. Você está dividindo 21 por 35. 21 é 7 vezes 3, 35 é 7 vezes 5. É dividir 3 por 5, que dá 60%. Eu estou passando um pouquinho mais rápido por causa do tempo, tá? Mas, de novo, essas questões todas, inclusive a solução, então, vão ficar disponíveis para vocês. Recomendo muito que vocês voltem, olhem a questão e depois tentem fazer e tenham ali o gabarito. Tudo bem? Um retângulo de lado A e B tem área 24 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Um retângulo de lado A e lado B tem uma área de 24 centímetros ao quadrado. Qual é a área do retângulo? A vezes B, né? Então, quer dizer que A vezes B dá 24. Tudo bem? Se eu aumentar 3 centímetros de cada lado, aumentei 3 aqui e aumentei 3 aqui, eu fico com esse retângulo aqui, ó. E aí esse novo retângulo, ele tem uma área de 66 centímetros. Tudo bem? Quadrados. Então, quer dizer que esse lado, vezes esse lado, A mais 3, que multiplica B mais 3, dá 63. Ele quer saber o valor de A mais B. Certo? Então, o que eu sei? Que no primeiro retângulo, se eu multiplicar os lados, A vezes B dá 24. E no segundo retângulo, se eu multiplicar o A mais B, A mais 3, que multiplica B mais 3, dá 66. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Deu para entender a equação que eu montei? Boa. Aí olha aqui, tá? Se eu quisesse isolar uma letra, jogar na minha equação, eu ia ter que passar o B para o outro lado. Então ia ficar A igual a 24 sobre B. Aí eu ia jogar, ia ficar 1 dividido para B aqui. Ia dar uma equação de segundo grau, tipo, ia dar um trabalhão para vocês, tá? Qual é o meu ponto aqui? Às vezes, abrir as contas é mais simples, tá? Então, quando você olha para a equação, você começa a desenvolver, você acha, tipo, nossa, isso aqui vai dar um trabalho? Tenta abrir as contas, tipo, confia que vai dar certo, assim, tipo, tem vezes que funciona, tá? E aí, vamos abrir essas contas aqui, então, tudo bem? Tipo, confia que vai dar bom, tá? O que é abrir as contas? Vamos multiplicar ali os parênteses, né? O A vezes B com A vezes 3, mais o 3 vezes B com 3 vezes 3. Tudo bem? Vamos abrir, vai dar bom. Quando eu abro aqui, vai dar A vezes B, AB. A vezes 3, mais 3A. 3 vezes B, 3B, mais 3B. 3 vezes 3, igual a 9. Isso daqui dá 66. Tudo bem até aqui? Até aqui eu só abri conta, né? Por que eu fiz isso? Porque esse valor aqui, que era a minha dor de cabeça, esse A vezes B, eu sei quanto ele vale. Olha para a primeira equação. Ele vale 24. Então, eu posso mudar o AB, que vai dar 24. O 9 eu já tenho, e eu tenho 66. O que eu fiz aqui, tá? 3A mais 3B, deixei desse lado. Tudo bem? É igual a 66, tá aqui. Passo 9 para o outro lado. Menos 9, passo AB para o outro lado. Menos AB. Tudo bem? Só que o AB eu sei quanto vale, que era 24. Então, o 3A mais 3B vai dar 57 menos 24, que é igual a 33. O que você faz com 3 aqui? Passa dividindo. Tudo bem? E aí o A mais B deu 11. Tranquilo? Não? Mas deu para compreender o que a gente fez? Por que eu fiz isso, tá? Porque quando eu olhei aqui, e aí eu vi um 24 sobre B é igual a A, e aí eu ia passar isso no outro lado e fazer umas contas com as divisões, tipo, nossa, ia dar uma trabalheira. Então, às vezes, abre as contas que vai dar bom. Tipo, e aí eu já olhei para isso e falei, tá, minha principal dor de cabeça vai ser esse A vezes B. Só que A vezes B é 24, eu já tenho essa informação. Por isso que eu decidi fazer nesse caminho. E a pergunta era quanto era o valor de A mais B. A mais B dava 11, letra B. Tudo bem? Tá. O que mais vai cair na prova, tá? Questão de área, vai cair bastante. Então, essa aqui é uma questão de área de trapézio, tudo bem? Ela é uma questão de área de trapézio com álgebra junto. Ela não é uma questão simples, tá? Ela também não é uma questão difícil, ela é uma questão média para difícil, tá? Questão boa para vocês treinarem,
quem tiver mais já confortável. O que ele fala, tá? Que ele tem 4 quilômetros de cerca, isso tudo aqui, ele vai cercar e vale 4 quilômetros, e ele quer maximizar a área desse terreno, tudo bem? E aí você vai ter que montar essas equações aqui nessa pegada. Não vou fazer ela por causa do tempo, mas vai usar a equação de área de trapézio também. Ela dá uma continha longa, né? Questão de trigonometria sempre cai também, então é bom vocês estarem preparados. Cai muita questão simples de trigonometria, tipo questão de aplicação direta, tá? Tem questão mais complexa, mas geralmente vai cair as questões mais simples de trigonometria, que é basicamente saber o que é seno, o que é cosseno e qual é a tangente, e aplicar a fórmula direta, assim. Não é uma questão difícil, se você sabe o que é o seno e o que é o cosseno. Essa questão aqui, ela era particularmente difícil, tá? Essa questão ela é de geometria mesmo. Recomendo muito que quem já esteja ali mais afiado faça essa questão na sequência. É uma questão boa, tá? A gente tem 5 minutos, acho que dá para fazer ela rapidinho aqui. Ela é bem direto. Ó, na figura a seguir, tem um triângulo retângulo ABC, sendo o ABC reto. Esse ângulo aqui é 90 graus. Tudo bem? E A é a bissetriz do ângulo. Bissetriz quer dizer que divide o ângulo no meio. Tudo bem? Assim, de forma geral, ele falou que essa metade é alfa e essa metade é alfa. Foi isso que ele falou. BAC intercepta o segmento BC. BAC intercepta o segmento BC no ponto D. Aqui é o segmento BC e aqui é o ponto D. O ponto E pertence ao segmento AC. Aqui o ponto E. E é tal que o segmento ED é perpendicular ao segmento BC. O que ele falou já está na figura que esse ângulo aqui também é 90 graus. Assumindo que AE é 12 e EC é igual a 16, o valor de AB será igual a. Ele fala um monte de palavra difícil, mas está tudo na figura, tá? Tudo que ele falou está na figura, tá? Esse ângulo é 90 graus, esse é 90 graus, o D está naquele lado, o E está nesse lado, e por aí vai. Estava tudo na figura, tá? O que ele quer saber no final? O valor de AB. É isso daqui que ele quer saber. Tudo bem? Então está aqui resumindo o que ele falou, tá? Esse lado é 12, esse lado é 16, esse ângulo, ele tem o mesmo valor desse, os dois são alfas. Esses dois ângulos aqui, eles são retos, 90 graus, tudo bem? E ele quer saber esse ponto de interrogação aqui, o tamanho do lado AB, tá? Questão de geometria, isso é muito comum, ele dá um monte de informação, um monte de palavra ali difícil, que às vezes você nem usa muito elas, as informações já estão ali na própria figura, tudo bem? Então, não se amedronte, não fique com receio só por causa das palavras difíceis que vão aparecer ali, tá? Tipo, você tem que entender o que está acontecendo na figura, é isso. Por que essa questão é difícil? Vamos lá. Esse lado a gente sabia que era 12, esse é 16, certo? Isso aqui está na mesma proporção, tá? Se eu chamar isso daqui de 4y, quanto é que vai ser o ponto de interrogação? Tudo bem? Tá vendo esse triângulo aqui? Ele é semelhante, certo? Ao triangulão. Por que ele é semelhante? Tipo, o que quer dizer semelhante? Se eu só estou aumentando e diminuindo eles, tudo bem? Ele tem o mesmo formato, assim, os mesmos ângulos, tá? Por que eu sei isso? Porque os dois têm um ângulo de 90 graus, os dois têm esse ângulo beta, e aí a soma dos ângulos não é o mesmo? Então esse trecão aqui, ele é igual a esse trecão aqui, certo? Tipo, tá bem nítido na figura isso, assim, tipo, os dois são bem proporcionais, né? Tipo, tem o mesmo ângulo, os dois têm 90 graus, só estou aumentando e diminuindo essa figura. Tudo bem? O que isso significa? Isso daqui não é 16? Isso tudo não é 28? Se 16 sobre 28, tá? Vamos colocar aqui. 16 sobre 28. Divide para 4. 4 sétimos. Quer dizer que esse triângulo menor, o EDC, ele é 4 sétimos do grandão. Tudo bem? Eu descobri a razão entre eles, tá? Por isso que eu chamei aqui de 4y, porque eu queria chamar esse daqui de 7y, tá? Eu podia chamar de y, eu ia saber que aquele era 7 quartos, tipo, só ia me complicar mais. Eu chamei de 4y para facilitar as minhas contas, tá? Mas no final o que eu estou falando é que se aqui é 16 sobre 28, aqui é 4
sobre 7. 4y sobre 7y. Tudo bem? Então, no final, eu só usei essas razões, tá? Aí, agora, vamos para a parte um pouco mais difícil. Lembra que eu falei que esse ângulo, ele é o mesmo desse daqui? Aqui dá 2α? Então, aqui tem que ser 2α também. Tudo bem? Tá. Se aqui é 2α, quanto dá esse ângulo aqui? Tem uma reta. Chamei isso de alfa. Aqui tem que ser, na verdade, isso aqui é 2α. Aqui tem que ser 180 menos 2α, certo? Porque isso tudo aqui tem que dar 180. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ele é 180 menos 2α. Aí vamos para a parte final. Olha para esse triângulo aqui. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180, certo? Se eu pegar qualquer triângulo, a soma dos graus dá 180, certo? Isso é alfa. Isso é 180 menos 2α. Está faltando quanto? Alfa também. Tudo bem? Então, se eu olho para esse triângulo aqui, para o triângulo do ponto D, é A. Eu sei que a soma dele é dos ângulos dá 180. Eu sabia que aqui era alfa. Aqui é 180 menos 2α. Então, aqui tinha que ser alfa também. Tudo bem? Isso não é óbvio, tá? Isso é algo que só quando você faz muitas questões que você consegue parar e ver. Esse é o tipo de questão que eu recomendo você deixar para o final da prova. Tudo bem? E aí, chegando nesse alfa e alfa, o que eu sei, então? Que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Ele tem dois lados. Se ele tem um ângulo igual, ele tem os lados iguais também, tá? Então, ele é isósceles. Ele tem os dois ângulos e dois lados iguais. Se isso é alfa e aquilo é alfa, quase terminando. Se isso é alfa e aquilo é alfa, eu sei que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Tudo bem? Beleza. Isso aqui era quanto? 12. Isso aqui era quanto? 4y. Então, eu só faço a equação agora. 12 é igual a 4y. Eu descobri que meu y ele é 3, certo? E aí eu sabia que o meu ladão, que eu queria descobrir, era 7y. 7 vezes 3 é 21. Nessa questão, o mais fácil era a conta. Tá? O mais difícil era você conseguir visualizar que esse triangulão aqui, esse ângulo era alfa e esse ângulo também era alfa. Ou seja, ele era isósceles. De novo, esse é o tipo de questão que você deixa para o final. Tá? Você olha e fala, putz, acho que talvez eu consiga fazer ele, mas vai dar um trabalho aqui para eu achar qual é os padrões dos triângulos que eu tenho aqui dentro. Deixa para o final, pula ela, volta se você tiver tempo. Tudo bem? Só finalizando, a gente ainda tinha mais questões aqui de probabilidade. Essa era uma questão direta de probabilidade. Questões de contagem, essas de combinatórias. Tá? E a gente tinha, essa era uma questão média. E tinha mais duas questões aqui de combinatória. Então, o que a gente fez na nossa lista? Tá? Ou o que vocês vão poder fazer em casa também? A gente teve 4 questões de gráficos e tabelas, de 20 questões, tá? 4 de gráficos e tabelas. 20% da prova vai ser isso, tá? Gráficos e tabelas. A gente tem 3 questões de gráficos de funções, tudo bem? Gráfico de função vai cair, vai ser uns 10, 15% da prova de vocês. Vai ter, eu botei 6 questões aqui de aquelas continhas com x e y, de álgebra, tá? Isso vai cair, algumas mais simples, tipo regra de 3 direto, algumas mais complexas, como a que a gente fez aqui, mas isso vai dar uns 30% da prova de vocês, tudo bem? E vai ser assim, 30%, 40% de qualquer prova que vocês forem fazer, de vestibular, de concurso, que vocês pensarem em fazer daqui para frente, tudo bem? Vai cair um pouco de área e perímetro também, tem 3 questões aqui para vocês, algumas questões mais rápidas, mais diretas, outras um pouquinho mais complexas, umas 2 questões de trigonometria, sempre cai. As questões de trigonometria tendem a ser mais fáceis, tá?
a questão de trigonometria ou tem uma muito difícil ou tem uma muito fácil. A muito fácil é tipo, tem aquele seno, aplique na figura. Tipo, é bem direto. E vai cair um pouquinho de probabilidade, de combinatória ali no final, que aí tem algumas mais fáceis, também outras mais complexas. Tudo bem? A lista de vocês está dividida nessas questões. Recomendo que nessa última semana, faça as questões, volta, dá uma olhada na solução, tira um tempo específico para isso.